Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa de Confusão, graça e paz em nossos corações, nesse dia, nessa sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia 7 de julho de 2023, abrimos o nosso coração para escutar a palavra de Deus, que nos é apresentada através de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de Mateus, nós temos agora o chamado de Mateus. Mateus exerce a função de cobrador de impostos. Roma recrutava judeus para que pudesse recolher impostos que eram destinados ao Império Romano. E o Império Romano era que dominava e oprimia e tomava conta dos judeus de Israel. Para um judeu, para um homem da época, um cobrador de impostos, sendo da mesma nacionalidade, era um pecador, era um homem impuro. Era um cobrador de impostos, então eles eram muito mal vistos, porque eles tinham a guarda romana à sua disposição, eles tinham que pagar uma determinada taxa para Roma, eles determinavam o valor que eles quisessem e aquilo que era a mais ficavam com eles. Assim era o esquema. Então Roma pegava gente do próprio país, definia uma taxa e esse cobrador de impostos definia o que ele queria que cada um pagasse e o restante. Por isso Zaqueu era tão rico. Mas existia também os subalternos do chefe dos cobradores de impostos, que era o cobrador de impostos mais simples. Possivelmente Mateus faz parte dessa turma que não tem tanto lucro assim, mas exerce a função. A primeira cena do Evangelho é muito simples. Jesus olha para ele sentado na coletoria de impostos e a palavra é muito simples: segue-me. Mateus faz o movimento de largar tudo e seguir Jesus. Isso significa que esse homem não tem muitas dúvidas. Esse homem não tem muitas incertezas e aposta, abandona toda a segurança de um trabalho instituído para servir o Império Romano, que dava proteção para eles e dava condições de viver. Abandona toda essa segurança, abandona toda essa vida para seguir Jesus, porque acredita que em Jesus ele encontrará um sentido para a vida. Há momentos da vida que a vida é assim mesmo, a gente pensa que tem tudo, mas a gente não está contente, a gente quer alguma coisa a mais. Há momentos na vida que você tem, mas você não quer isso, você quer algo a mais. Jesus oferece algo além daquela profissão de cobrador de impostos para Mateus e Mateus aceita. Na segunda cena seria um jantar na casa de Mateus como despedida, porque Mateus vai embora e ali encontra-se com seus amigos, né? Os pecadores e os cobradores de impostos estão lá e Jesus está sentado à mesa. Sentar à mesa significa estar em comunhão. Sentar à mesa significa ter laços de afinidade, ter aproximação. Então Jesus ali está demonstrando que tem laços de afinidade com os pecadores, com aqueles que são os cobradores de impostos. Nesse jantar de despedida, Jesus demonstra isso. Jesus, como já é um homem observado pelos fariseus, os fariseus perguntam: "E seu mestre senta com gente que não presta? Esse aí é o mestre de vocês que está dando atenção para cobrador de impostos? Inclusive chama um para segui-lo? Que tipo de mestre é esse? Que tipo de gente falando de Deus é esse?
que senta no meio de pecadores e ali faz refeição com eles? A resposta de Jesus ela é até irônica e engraçada. Por isso, olha, quem está saudável não precisa de médico, somente quem está doente. Esse povo tem pecado, eles precisam ser curados, precisam ser cuidados. O pecado nos leva a ficar doente. Esse pessoal não está bem, precisa ser salvos, precisa se recuperar. Então eu vim para dar atenção aos que são injustos e não a vocês que são justos. E vocês aprendam que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Essa coisa da misericórdia e do sacrifício coloca em xeque-mate muita prática religiosa nossa. Quando se fala que eu quero misericórdia e não sacrifício, isso coloca em xeque-mate as nossas penitências, viu? As nossas promessas. Até porque a gente herda da nossa cultura e a gente tem uma herança ainda de que para agradar a Deus eu tenho que oferecer sofrimento. Na minha quaresma eu tenho que oferecer renúncias, eu tenho que oferecer sofrimento, eu tenho que abandonar certas coisas que eu gosto, que me faz bem. Então a gente tem essa herança ainda no nosso inconsciente de que o Deus amor, ele se alegra quando eu ofereço dor, que eu ofereço um sacrifício, uma renúncia, algo que me custa caro. E por isso que o Evangelho vai ensinando, Jesus vai dizendo isso com base no Antigo Testamento. Eu quero que vocês sejam misericordiosos para com o próximo. Eu estou pouco me lixando se você vai deixar de comer doce, beber Coca-Cola, tomar cerveja e outra coisa qualquer. Eu quero saber como que você está tratando o outro. Qual que é a atenção que você dá para quem lava o banheiro público que você suja? Qual que é a atenção que você dá a quem varre a porta da sua casa que você suja? Que recolhe o seu lixo? Ou que limpa a sua casa? Qual que é a atenção que você dá? Por isso, a busca de Jesus em relação a isso é: vocês não são misericordiosos para com eles. E eles precisam ser curados, precisam ser perdoados, eles precisam ser acolhidos até para mudar de vida. Mateus está mudando de vida, Mateus resolveu me seguir, Mateus abandonou a coletoria de impostos e Mateus está aqui agora junto, faz parte dos 12. Os outros vieram aqui na solidariedade despedir dele, então estão despedindo de Mateus. Mas vocês não, vocês estão pensando. É a nossa mania da gente separar justo de injusto, bons e ruins, puro e impuro. Essa separação que a gente vai fazendo, né? Esse é do meu grupo, esse não é. Essa é da minha pastoral, essa não é. Essa cara faz parte do mundo dos justos, esse aqui dos injustos, esse aqui dos bons, esses dos maus. E Jesus está um pouco se lixando para isso. Jesus quer saber quem é misericordioso. Todo ser humano misericordioso é aquele que coloca o seu coração ao lado da miséria do outro. A misericórdia é isso, né? Entendeu? Acordes é coração e miséria é miserável mesmo, né? O ser humano carente, o ser humano esvaziado, o ser humano necessitado, o ser humano que tem carência de tudo. É um miserável. Há pessoas que são miseráveis do ponto de vista de matéria, há outros de consciência, há outros de alma, de espírito, né? Há outros de espiritualidade, não tem nada na vida, não tem nenhuma referência, não tem nenhum olhar, não tem nada. Por isso a gente pede a Deus que abençoe e ilumine a todos nós e que, iluminados pela sabedoria de Deus, a gente possa lembrar sempre: Deus quer que eu seja misericordioso e está pouco se lixando para as minhas penitências que eu ofereço como sendo dor ou sangue para agradá-lo e acalmá-lo. Deus quer que você trate bem o próximo. Está pouco se lixando se você vai renunciar a alguma coisa que para você é importante, ou vai abandonar uma comida, ou vai deixar alguma coisa. Que Deus possa nos dar uma consciência de um coração misericordioso, abençoar e guiar a nossa vida. Um abraço e até mais.